Dia de Inter e noite de decisão pelo Campeonato Brasileiro. Aqui em Santos, o Colorado visita o Peixe em busca da sua terceira vitória consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro. Porém, o técnico Roger Machado conta com desfalques importantes. Quero falar sobre a atualização do DM e também falar um pouquinho sobre os nossos rivais na Libertadores e na Copa do Brasil. Afinal, o mercado segue movimentado, inclusive com a possível contratação de um ex-colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, que está aqui em Santos. Estou neste momento no hotel da concentração do Internacional, que se prepara para o duelo, o seu 15º jogo dentro do Campeonato Brasileiro, mas jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. O Colorado encara o Santos, 9h30 da noite, na Vila Belmiro, e tem desafios importantes, tá? Afinal, o Colorado busca sua terceira vitória consecutiva, pós-parada do Supermundial de Clubes, para seguir subindo dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. É claro que tem outros jogos, que acontecem hoje à noite pela Copa Sul-Americana, e por isso, a gente não pode ultrapassar, alguns dos candidatos aí, na parte intermediária da tabela, mas a gente vai falar sobre tudo isso, gente, em nome da Zapay. ZAPAY, meus parceiros aqui no canal, onde você fica em dia com o seu veículo. Carro, moto, caminhão, licenciamento, IPVA, multa, tudo você paga de forma parcelada no cartão de crédito no app da Zapay. E lá ainda tem a possibilidade de você usar o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Tá certo? Turma, vamos atualizar um pouco as informações do Internacional, porque, como eu disse, o Colorado chegou ontem à noite aqui a Santos, fez uma escala dupla, mais ou menos como eu vim. O Inter pegou um voo fretado até São Paulo e de São Paulo veio de ônibus até Santos, um deslocamento de cerca de 70, 80 quilômetros, cerca de 1h30 aí de deslocamento. Nessa delegação, gente, o técnico Roger Machado teve alguns desfalques, tá? E não por suspensão, e a grande maioria por lesão, tá? O Inter não tem aqui em Santos ainda a presença do Oscar Romero, que segue lesionado com um desconforto muscular na coxa. Não conta ainda com o Ronaldo, que está em retreinamento em virtude de uma pancada no joelho. Treinou a parte na segunda-feira e ainda não está relacionado pelo técnico colorado. Ricardo Matias ainda segue com desconforto muscular e por isso não joga nem hoje contra o Santos aqui na Vila Belmiro e nem no Paço da Areia, na decisão que tem a equipe sub-20 do Internacional, que joga a sua vida para evitar um rebaixamento, que seria uma marca bem ruim aí, na história do Internacional dentro do seu elenco sub-20. Somado a eles, o Inter também tem mais uma lesão confirmada, que é a do goleiro Ivan. De novo, o Ivan, que tem só 45 minutos jogados pelo Internacional, desde que chegou, oriundo do América Mineiro. Não, ele estava entre Inter e América Mineiro, ele chegou oriundo do Corinthians, estava jogando no Vasco da Gama, mas pertencia ao Corinthians. Então ele teve uma lesão de menisco e vai fazer uma artroscopia nos próximos dias, e vai virar desfalque, obviamente, para os próximos jogos do Inter. Mas que a gente saiba, que o Ivan é um goleiro que não joga, o Rocher ficou fora uma boa parte aí da temporada e mesmo assim o Ivan não recebeu oportunidades. Até porque o Antony é o goleiro reserva, deu conta do recado, então o Ivan segue fora nesse momento. Outro jogador que não esteve na relação é Vitinho, jogador que está num período de transição. Ele não está mais no departamento médico, faz alguns treinos no CT sob supervisão do DM e pode ser uma surpresa contra o Vasco. Caso não seja contra o Vasco, com certeza contra o Fluminense na Copa do Brasil ele deve ser titular. O grande ponto é que o Inter tem um trunfo, o Roger vai conseguir repetir a escalação que ganhou do Ceará no último final de semana por 1-0 no estádio Beira-Rio, gol do Alan Patrick, e isso é positivo, porque o Roger viu uma evolução na equipe, eu também vi. No primeiro tempo o Inter fez um grande jogo, poderia ter goleado o Ceará, claro que na segunda etapa o Inter cai de rendimento, poderia também ter sofrido o empate, a gente pode olhar pelo copo meio cheio ou pelo copo meio vazio, mas o fato é que essa escalação deve ser repetida, com o Rocher no gol, Brian Aguirre no lado direito, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Thiago Maia, que reencontra o Santos, reencontra Neymar, que tentou levá-lo à Vila Belmiro esse ano, Bruno Henrique como segundo homem, Alan Patrick, Wesley Carboneiro e na frente
o Rafael Borré, né? É a tendência então de nominata do Internacional. O volante Richard é recém-contratado, né, junto ao futebol turco, não teve o seu nome publicado no BID e ainda não vai conseguir estrear nessa partida do Campeonato Brasileiro. Olhando por outro lado, gente, o Kleber Xavier, técnico do Santos, também tem alguns problemas, tá? Ele não conta com o Tomás Rincon, que vem sendo, né, uma peça importante aí do Santos para esse duelo. E tem, obviamente, né, à disposição a grande atração do jogo, que é Neymar, né? Vai jogar pela primeira vez em muitos anos o seu terceiro jogo consecutivo como titular, né, profissionalmente. Isso desde a época do PSG, né, do Al Hilal, agora no Santos, né? Vai ter o seu terceiro jogo, então mostra, né, que essa preparação do Neymar durante o Super Mundial está fazendo algum tipo de efeito, mesmo que ele tenha destruído, né, o jogo contra o Flamengo, fez, né, um belíssimo jogo, inclusive o gol da vitória do Santos contra o Flamengo. Jogou contra o Mirassol, né, na goleada que o Santos sofreu por 3-0 no último final de semana. Ele vai conseguir atuar. Então, o Santos de Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza. No meio-campo, João Schmidt, Zé Rafael e Roleiser, Neymar, Guilherme e o David Washington. Então, é a tendência de nominata do Internacional, né, para esse duelo tão importante aí do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Meu palpite lá na KTO é 2-1 para o Inter. Acho que o Inter ganha de 2-1, sai ganhando, toma um empate e consegue o resultado positivo de 2-1. Acho que o Inter, né, tem tudo aí para ganhar o jogo, tem ótimas peças, está numa sequência e consegue aí, quem sabe, fazer frente junto ao time santista. Tá certo? Para a gente fechar, eu quero falar um pouquinho sobre Libertadores, tá? Em especial nesse vídeo, porque o Inter terá, né, o Flamengo como principal adversário, né, nas oitavas de final, jogo, né, que terá sua ida no dia 13, no estádio Maracanã, né, mando do Flamengo, e o jogo dia 20, jogo contra, né, a equipe do Flamengo no estádio Beira-Rio, jogo de volta. Por que eu estou falando sobre o Flamengo aqui, tá? Porque o Flamengo tem movimentado bastante o noticiário. A gente viu aí que o Flamengo vendeu o Gerson, o Flamengo está em vias de vender o Wesley, lateral direito. Ontem, né, uma polêmica bem parecida com aquela do Paulo Paixão, né, quando vazou o áudio dele demolindo, né, o vestiário do Internacional, e depois, né, veio a pedir demissão e agora está de volta. Vazou um áudio, um texto, uma conversa de WhatsApp do chefe do departamento médico do Flamengo falando sobre o Nico de la Cruz, né, o uruguaio, que é um dos principais jogadores do Flamengo, dizendo que ele tem uma lesão crônica e irrecuperável. E isso já gerou, né, uma série de burburinhos aí, né, no Flamengo. Então é mais uma crise que se avizinha. Mas eles também estão contratando jogadores. Contrataram aí, né, na última semana, jogadores importantes, e chegou ao Rio de Janeiro o Saúl Ñíguez, que é o Níguez, perdão, né? Jogador ex-Atlético de Madrid, fez uma trajetória bem importante, né? O volante espanhol, e já está no Rio de Janeiro e muito provavelmente terá condições de atuar contra o Colorado. Além dele, né, o Flamengo deve oficializar a contratação do colombiano Jorge Carrascal, né? Jogador de meio campo também, muito bom jogador, estava no CSKA Moscou da Rússia e, se eu não estou enganado, né, neste momento está no Dinamo Kiev, ou em algum desses times, tá? Vai me fugir agora na cabeça. E o Flamengo também, né, com a iminente saída do Wesley, tenta repor com a chegada do Vinícius Tobias, ex-jogador do Internacional, né, cria do Inter, né, fez um papel importante como jogador de base, né, afinal participou, né, da chegada do Alan Patrick ao Inter, do próprio retorno do Tyson aqui ao Beira-Rio lá em 2021, porque, né, ele foi vendido ao Shakhtar, tinha uma grande expectativa em relação a esse nome, esse jogador, e ele foi vendido e já rodou bastante, né, saiu do Shakhtar, foi para o Real Madrid, do Real Madrid voltou para o Shakhtar e agora, né, pode estar parando no Flamengo e pode ser, quem sabe, o nosso adversário aí na Copa Libertadores. Tá certo? Não esquece de palpitar lá na KTO, afinal a vitória do Inter tá pagando mais do que 3, tá? Odd muito boa para o Internacional na KTO e também tem decisão da Sul-Americana hoje, tem Grêmio e Alianza Lima. Será que os caras vão ser eliminados da Sul-Americana no playoff? Então palpita lá, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!